Bom, gente, uma boa noite para todos. Nós vamos iniciar, dar continuidade à resolução da prova, né, de Cachoeiras de Macacu. Ontem nós resolvemos até a questão 8 e hoje a gente começa na questão 9. Vamos ver se a gente consegue resolver. São 20 questões. Vamos procurar ver se a gente resolve essas 20 questões. Veja bem, um prisma regular possui 42 arestas. Eu não vou, veja só, eu não vou demonstrar a fórmula do número de diagonais, tá? Número de diagonais de um prisma regular. Então, essa aqui você demonstra, faz um desenho, né, de um lado, de uma base você vai subtrair 3, porque são as diagonais da face dos lados, e multiplica por N. Como a diagonal de um prisma você pode sair tudo de uma mesma base, você não divide por 2. A gente sabe, esse aqui não é o que a gente vai usar, mas a gente sabe que o número de diagonais de um polígono, eu vou escrever aquela fórmula ali, o número de diagonais de um polígono é D igual a N, evidente que esse N é o número de arestas ou de lados do polígono. Então, N menos 3 sobre 2. Agora, o número de diagonais de um prisma é exatamente D igual N, que multiplica N menos 3. Quer dizer, por conta que aqui, quando você está achando o número de diagonais do polígono, você conta 2 vezes, e no caso do prisma não. Então, você não divide por 2. Esse N, tá, é o número de arestas de uma base. Agora, o meu prisma é regular, então é evidente que se ele é regular, as duas bases são iguais. Então, se a base inferior é um quadrado, a base superior é um quadrado, se a base inferior é um pentágono, a base superior é um pentágono, tá? Caracteriza um polígono regular. Agora, isso então, assim como esse N é o número de arestas de um polígono, esse aqui é o número de arestas de um polígono também. Só que aí eu vejo como base, porque eu estou querendo achar a aresta do prisma. Então é uma questão apenas afirmando duas fórmulas que a gente não demonstra aqui. Se vocês querem a demonstração, busca na internet. Olha, o que ele dá no problema? Ele diz assim, esse prisma tem número de arestas 42, certo? E ele não dá mais nada, certo? Ele só diz que o número de arestas é 42. Agora, é preciso, né, que eu lembre de uma relação, né, de Euler, que é aresta mais 2 é igual a face mais vértice. Então, isso aqui de um poliedro, né, sempre que você tiver a quantidade de arestas somado, e aí você está falando de prisma, quantidade de arestas de um prisma somado com 2 é a quantidade de face mais vértice. Então, isso é uma lei que a gente precisa saber. Agora, veja, a aresta é 42, que ele dá, mais 2. Agora, vamos pensar
pensar, só para dar um desenhozinho aqui, vamos pensar aqui no prisma quadrangular, tá? Para que eu possa raciocinar aqui. Então você tem um prisma aqui quadrangular, tá bom? E quando você está contando o número de faces desse prisma, é importante você ver o seguinte: esse prisma tem duas faces, que é a base superior e inferior, são faces. Então você tem duas. Eu tô aqui escrevendo face, tá? Vou botar até aqui a face. Então são duas faces. Agora, se esse polígono, essa base, pensando na superior, tiver N arestas, né, porque esse N é a aresta da base, então, olhando para esse N, se eu tiver N arestas, cada aresta dessa representa uma face lateral. Então, veja, se eu tenho 4 arestas, eu tenho 4 faces lateral. Se eu tivesse 5 arestas, eu tenho 5 faces lateral. Se eu tenho N arestas, eu tenho N faces laterais. Então, o número de faces é 2 mais N, que vai entrar aqui. Agora, e o número de vértices? Veja que aresta é isso aqui, né? A gente sabe. Agora, vértices são esses caras aqui, ó, encontro das arestas. Vamos dizer, num prisma regular, quantas arestas, ou melhor, quantos vértices tem essa figura, particularmente aqui? Ora, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, tá? E contar aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, que é igual, eu tenho a quantidade de vértices, porque é exatamente esses 4 com esses 4. Alzira, mas a quantidade de vértices é a quantidade de lados, veja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou de arestas. Então, o número de vértices é N, tá? São 4 arestas, são 4 vértices. Você pode ver aqui nessa figura. E dobrado. Então, o número de vértices é 2N. Feito isso, eu entro, tá, com essa relação, colocando assim, ó, aresta mais 2 é face, que é 2 mais N, mais o vértice, que é 2N. Ora, ele quer o número de diagonais. Para saber o número de diagonais, eu preciso saber quem é N. Certo? Mas a aresta aqui é 42. Eu vou até colocar aqui 42, porque ele deu 42, olha, 42. E aí você tem, eu encontro o N. Então, se você passar esse cara para cá, ele corta, né? Simplifica. E aqui eu tenho 2 com 1N, 3N. Então, eu tenho 42 igual a 3N. E o meu N, 42 por 3, 3 vezes 1, 3, 12, dá 14. Ora, se o N é 14, o número de diagonais é 14, que multiplica 14 menos 3, né, que é 11, e 14 vezes 11 dá o número de diagonais. 14 vezes 11 é você fazer assim, 14, vou botar o 14 aqui, 4, 4 no 7, 5, e você tem 154 diagonais. Então, olhando para a resposta, nós temos a 154, que é a letra C. Então, veja, é interessante guardar isso, tá? Número de diagonais de um prisma. É muito usual número de diagonais de um polígono, mas número de diagonais de um prisma é pouco usual. Então veja que eles exigiram uma questão desse tipo.
Alguém tem alguma pergunta? Não vou demonstrar nesse momento, então prepare-se. Demonstre. Se eu for demonstrar, vou levar meia hora e não vou caminhar. Oi. Porque raciocina. Faces são exatamente essa porção plana que envolve essa figura. Então você tem essa face e essa face. Todo o prisma, independente de ser um quadrilátero, um pentágono, prisma pentagonal hexagonal, ela vai ter duas bases. Tá? Duas bases. Então esse 2 refere essas duas bases. Aí falta as laterais. Ora, veja, nesse caso particular, eu tenho essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta. Sai de cada aresta uma face. Ó, dessa aresta sai essa face, dessa aresta sai essa face, dessa aresta sai essa face lateral e dessa aresta sai a face lá de trás. Então, as faces laterais é o número de arestas da base, ou o número de lados da base, que é N. Por exemplo, aqui é um quadrilátero, mas se aqui fosse um pentágono, exemplo, seria 2 mais 5. Se aqui fosse um hexágono, 2, sempre 2, mais a quantidade de lados aqui é 6, de aresta, quando você vê lateralmente, é 6. Então, de um modo genérico, porque ele não diz que prisma é esse, ele só informa que são 42 arestas, e veja que a minha resposta, tá, depende do N, ele quer o N, quer dizer, o número de lados da base, para que ele seja um prisma de 42 arestas, né? E para que você encontre a diagonal. Quer dizer, na verdade, ele quer o número de diagonais, então você precisa do N. Com os dados que ele dá, o N é 14. Não sei se eu consegui explicar o que você perguntou, Zimar. Está perfeito? Isso aqui não tem jeito, isso aqui é uma lei, relação de Euler, que você tem que saber. Essa aula nós demos, não com esse exercício, mas a gente deu no curso falando da relação de Euler na geometria plana. Muito bem. Então, gente, agora nós vamos para a questão 10. A questão 10, vou apagar aqui, eu botei tinta nessa caneta, caramba, e a tinta... Não, Josimar, a gente já conversou em off, o dia que tu vier aqui, traz umas latinhas que a gente vai... Tá ótimo, é ruim o professor estar falando isso, mas tá resolvido, não precisa trazer caneta nem tinta, não. Embora eu sei que você não bebe. Mas vamos lá, considere a questão 10. Acabou saindo isso em público, mas o professor não pode estar falando essas coisas, né? Todo mundo aqui é adulto. Considere um paralelogramo ABCD. Sejam BH e DM as alturas relativas aos lados AD e AB.
respectivamente. Se AB for igual a 5 centímetros e AD for igual a 2 centímetros e BH 3 centímetros, a medida em centímetros, vou botar assim em centímetros, da altura DM corresponde a. Bom, essa questão, quando eu resolvo com vocês, às vezes eu não tenho muito tempo, né? Eu não tenho muito tempo para resolver. Mas eu vou lendo as questões, né? E algumas que eu não consigo entender, eu dou uma parada. Né? Por quê? É muito melhor eu já ter o que está acontecendo na minha cabeça do que levar aqui muito tempo. Isso não é bom para o professor, porque às vezes quem não entende complica. Mas foi uma questão que eu olhei para a questão e não vi assim, uma solução imediata. Então eu tive que parar, sentar e rabiscar, sofrendo. Teve duas questões que eu tive que fazer isso nessa prova. Vou mostrar a outra. A outra, então, eu só não pulei porque eu falei, não, eu vou ter que fazer, por questão de honra. Mas é uma questão que talvez na prova eu não conseguisse, pelo tempo. Mas fica aí essa fala. Então, veja bem, considera um paralelogramo ABCD. Eu posso desenhar esse paralelogramo, tá certo? Eu vou desenhar um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. Alzira, porque o que me levou a pensar é o seguinte, um quadrado é um paralelogramo, um retângulo é um paralelogramo, um losango é um paralelogramo. Então eu comecei a ficar pensando sobre isso. Ele falou que é um paralelogramo. Mas quem garante que esse paralelogramo é um quadrado? É um losango? É um retângulo? Quadrado e retângulo são retos. E o losango, ele tem os lados iguais e os ângulos opostos, respectivamente opostos, iguais. É evidente que esse cara é diferente do outro. Mas, enfim, aí eu não consegui encaixar as informações nessa situação. Oi? Perfeito, perfeito, Josimar. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu coloquei aqui, veja só, o que eu botei assim, estou falando para vocês, eu botei A, B, C, D. Quando eu botei A, B, C, D, não encaixou tão bem. Aí eu falei, porra, cara, então vamos mudar. Aí eu botei assim, ó, A, veja só, A, B, C, D. Muito bem. Agora veja, um conceito difícil. Quando ele diz assim, BH é a altura relativa ao lado AD. Alzir, como é que você acha a altura de um paralelogramo em relação ao lado AD, onde sai de B? Essa altura sai de B para chegar a D. Você tem que fazer isso, ó. Você vai ter que caminhar aqui e trazer aqui uma perpendicular. Por quê? Porque a altura de um paralelogramo, necessariamente, esse paralelogramo não é nem retângulo, nem losango, nem quadrado,
é exatamente um segmento que sai de B perpendicularmente ao lado oposto. Olha, no sentido, esse cara aqui, que é o BH, vou botar aqui o BH, esse cara é a altura relativa ao lado AD. Quer dizer, qual é a altura desse paralelogramo relativo ao lado AD? É BH. Agora, o DM é a altura relativa a AB. Ora, veja. Onde que eu tenho DM? Ora, como é que eu vou ver a altura em relação ao lado AB? E que sai por D? Se prolongar para cá, eu não chego perpendicular. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que prolongar esse cara para cá e fazer a perpendicular a ele, certo? Que vai ser o DM. Então, veja só, DM é a altura em relação a B. Muito bem. E vamos continuar. Respectivamente. Agora ele diz assim, olha, AB vale 5 centímetros. O AD vale 2. E o BH vale 3. Ele quer a medida em centímetro da altura DM. Ele quer quanto é DM. Ora, gente, se você montou aqui, você caminha mais na metade. Por quê? Porque o que você observa aqui? Você observa o seguinte, ó. Vou botar esse aqui. Esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo, nesse triângulo, é oposto pelo vértice desse aqui. Então, eles são congruentes. Esse ângulo é de 90 graus, é congruente a esse. Basta que eu tenha dois ângulos congruentes que o triângulo seja semelhante. Por quê? Porque o terceiro ângulo necessariamente tem que ser congruente também. Ora, o que eu garanto? Que o triângulo 1 e o triângulo 2 são semelhantes. Agora veja, eu quero o DM. Veja, DM se opõe a esse ângulo, que é o ângulo A. Então eu vou escrever, tá, o que se opõe ao ângulo A no triângulo 1, aqui em cima, que é o DM. Agora eu preciso relacionar no triângulo 2 o mesmo ângulo. Isso é chamado relação de semelhança, quando você tem exatamente relacionando os lados com seus respectivos ângulos congruentes. Então, veja bem, esse cara oposto a esse. Quem é no triângulo 2 oposto a esse? 3. Então, eu coloquei 3. Ora, se eu quero DM, eu tenho que ter aqui uma relação do triângulo 1, que é o em cima, do triângulo 2 embaixo. Ora, do triângulo 1, veja que o que se opõe a 90 do triângulo 1 é 2. Veja que se opõe a 90 do triângulo 2 é 5. Então, eu consegui fazer uma relação de duas razões, onde eu consigo achar o DM. O meu DM é 5DM igual a 6, então você tem 3 vezes 2, 6, dividido por 5, 6 vezes 1, 6, 5 vezes 1, 5, para 6, 1, 10, 1,2. Então, se o DM é 1,2, a nossa resposta é letra
B. Problema, volto a dizer, interessante. Alzir, qual é o problema que você está fazendo dessa prova? Você está dizendo que é interessante. Não tem jeito. São problemas interessantes. Certo? Então, tem como. Bom, vamos agora para a questão 11. Só um pouquinho que eu vou aceitar aqui. Pedro Lucas. Ok. Agora, gente, nós vamos para a questão 11. Veja só, a questão 11. Existem exatamente N números complexos, questão de números complexos. N números complexos, não nulos. Não nulos, então não pode ser nulo. Não nulos. Cujos quadrados são iguais aos seus conjugados. Vamos lá. Os afixos desses N números complexos são vértices de um polígono de perímetro e aí ele quer saber que perímetro é esse. Bom, então nós vamos agora, gente, provavelmente a gente vai perder um pouco o som, só um pouquinho. Mas se perder, vocês esperem um pouquinho, tá? Por conta de uma situação aqui. Então veja bem, existem exatamente N números complexos não nulos. Ora, você sabe que o número complexo é A mais BI. Para que ele seja nulo, os dois têm que ser zero. Mas pode ocorrer que um seja zero e o outro não. Então, esse número complexo, 0 mais 0i, que também é um número real, mas é complexo, ele não pode. 0 mais 0i não pode. Então ele diz assim, existem exatamente N complexos não nulos, cujos quadrados desses números são iguais aos seus conjugados. Então, se eu pegar um número complexo e quadrado, é igual ao conjugado. Alzinho, o que é conjugado de um complexo? A mais BI, o conjugado é A menos BI. Então, saber o que é conjugado. Qual é o conjugado de 2 mais 3i? 2 menos 3i. Então, estou escrevendo aqui o que ele disse. Bom, aí ele diz, os afixos desses números complexos são vértices de um polígono. Então, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, quadrilátero, enfim, eu não sei. Bom, o que eu tenho que fazer inicialmente? Vou começar a desenvolver isso aqui, não tem jeito. Então, veja bem, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, que é BI ao quadrado, né, mais o dobro do primeiro pelo segundo. Estou fazendo um quadrado perfeito.
quadrado do primeiro mais bi ao quadrado mais o dobro do primeiro pelo segundo. Isso está aqui. É igual a A menos BI. Agora, esse cara aqui é B ao quadrado e I ao quadrado. Estou levando os dois fatores ao quadrado. Mais 2AB igual a A menos BI. Ou seja, quanto é I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então eu vou ficar com A2 mais B2 com menos 1 passa a ser menos B2, né? Mais 2ABI igual a A menos BI. Olha, quando você está fazendo isso e você quer relacionar dois complexos e você diz que eles são errados, são iguais, então você conclui o seguinte: a parte real, que é a parte que não tem o i, tem que ser igual à parte real do outro. E a parte que tem o i, essa é o imaginário, a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Igualar, né, o a ao quadrado menos b ao quadrado igual a A. Então, peguei esse cara, igualei com A. Agora, veja, quem é que está multiplicando o I? 2AB. Então, eu vou dizer que o 2AB é igual ao cara que está multiplicando o I, que é menos B. Menos B. Certo? Porque aqui, quem está multiplicando o I é menos B. Então, A2 menos B2 igual a A, e o 2ABI igual a menos BI, então 2AB igual a menos B. Muito bem. Ora, daqui eu tiro, veja que esse B pode simplificar com B. E o 2A é menos B sobre B é menos 1. E o A é menos meio. Então, eu encontrei o A. O A. Ora, se o A é menos meio, eu posso encontrar o B. Como? Menos meio ao quadrado menos B2 igual a A. Mas o A, volto a dizer, menos meio. Substituindo aqui. Então, esse cara ao quadrado dá 1/4 menos B2 igual a menos meio. Certo? E aí, o menos B2 passa a ser menos meio, passa esse cara para lá, menos 1/4. Reduz ao mesmo denominador. Eu tenho menos B2 igual 2 vezes menos 1 é menos 2. 1 vezes menos 1 é menos 1, né? Tudo sobre 4. E o menos B2 passa a ser menos 3/4. Ora, esse cara corta com esse, no sentido positivo, e eu tenho o B, duas raízes, mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 4, que dá 2. Estou achando as raízes de B. Ora, com isso, eu vou ter dois complexos que, quando eu quadrar, dá o conjugado. Quem são esses complexos? Um é, quem é o A? Menos meio. Quem é o B, por exemplo? Raiz de 3 sobre 2i, que aí eu botei no
complexo. Quem é o segundo? Veja que o A é o mesmo, menos meio. Menos raiz de 3 sobre 2i. Então, esses dois caras, menos meio, mais raiz de 3 sobre 2i, menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i, são dois complexos que obedecem a essa lei. Ora, você diz assim, pô, Zé, você só encontrou dois complexos. Isso aqui é um polígono, então dois complexos formam um segmento de reta. Será que existe algum complexo não nulo, cujo conjugado dele, cujo quadrado dele é o conjugado? Pense nesse cara aqui, ó. 1 mais 0i. Esse cara não é zero. Não é um complexo zero. Agora, olha isso aqui, ó. Esse cara ao quadrado é 1 menos 0i, isso é verdade? Sim. Por quê? 1, isso aqui é zero. 1 ao quadrado é 1. E 1 menos 0i é 1. Então, isso que está aqui é o terceiro complexo dessa relação. Nenhum outro vai ser. Se você botar menos 1 ali, se aqui for menos 1, quando você quadrar menos 1 ao quadrado dá 1, e o outro vai aparecer menos 1. Então, o A vai ser diferente. Na verdade, quando você faz isso aqui, esse cara aqui, quando quadrar o que está aqui, tem que ser igual àquilo. E é verdade. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. Bom, o que cabe agora é nós resolvermos, porque ele quer o perímetro desse polígono que é formado por esses três lados. Então, vou apagar aqui, já que está. Não sei se alguém tem alguma pergunta nesse desenvolvimento. Então, olha só, eu vou apagar aqui, tá? Para escrever no sistema Argand de Gauss aqueles três complexos. Então, aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Quando eu escrevo menos meio, menos meio, é a parte real. Então, está aqui, ó, menos meio. Raiz de 3 sobre 2, seria aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho aqui o afixo do complexo. Ah, e o outro cara? O outro cara é menos meio, está aqui, e o menos raiz de 3 sobre 2. Então, o outro complexo é esse cara. E o terceiro complexo, esse cara que está na parte real, que é 1, 1 é a parte real, 0i, quer dizer, 1 mais 0i está aqui, ó. Esse cara aqui é 1, é a parte real, 1, e o i é 0, então esse é afixo. Então, ele quer o perímetro desse triângulo. Ora, agora vem a parte de geometria. A gente teve números complexos, formamos uma figura e agora a gente quer o perímetro. É evidente que nós temos que achar os três lados. Ora, esse lado aqui é raiz de 3 sobre 2 e valor absoluto, raiz de 3 sobre 2. Então,
raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, que dá raiz de 3. Que dá 2 raiz de 3 sobre 2, dá raiz de 3. Muito bem. Agora, vamos ver esse cara aqui, ó. Vou pensar nesse triângulo aqui retângulo, tá? Acho que eu vou fazer assim, vou pensar nesse triângulo retângulo. Eu quero saber quem é esse x. Esse cara aqui, tá, é raiz de 3 sobre 2, esse lado, daqui até aqui. E esse cara aqui é 1, presta atenção, gente, ó. Vou fazer aqui. Essa distância é 1, mais, isso é valor absoluto. Daqui até aqui, o valor positivo é meio. Então, 1 mais meio, que dá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 meios. Então, quando você vai achar o x ao quadrado, que é do triângulo retângulo, é esse cara ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais esse cara, ou melhor, esse cara, né, que é 1 mais meio, que é 3 meios ao quadrado. Então, o meu x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9, mais 2 aqui sobre 4, que dá 9 com 3, 12 sobre 4. E o meu x é raiz quadrada, só positivo, 12 sobre 4. Veja que 12 é 4 vezes 3. 12 é 4 vezes 3. Então, é raiz de 4, que dá 2, raiz de 3, e raiz de 4 é 2. Então, veja que o meu x é raiz de 3. E aí, o meu perímetro é a soma dos lados. Veja que interessante. Esse lado é raiz de 3. Esse x é igual a esse, né, porque isso aqui é congruente, né, esse cara, isso aqui formam dois triângulos congruentes. Então, esse cara é x, esse cara também é x. Então, eu tenho mais raiz de 3 mais raiz de 3, que é 3 raiz de 3. Então, a questão tem como resposta 3 raiz de 3. Questão 11, letra D. Veja, uma questão que dá trabalho. Cuidado para não errar a questão. Não é tão simples assim. Alguém tem alguma pergunta? Podem perguntar. Está tudo certo, gente? Bem trabalhosa. Bem trabalhosa. Vamos para a questão 12. Oi. Podia. Sim, sim, sim. Esse cara aqui é 0 raiz de 3 sobre 2. Né? X é 0 raiz de 3 sobre 2. Esse cara é 1, 0. Tu acha a distância a mesma dessa? Aqui eu acho que nem precisaria, que se você enxerga que essa ordenada é raiz de 3 sobre 2 e a outra
Aqui não é menos meio. A outra é menos raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó. Essa distância é menos raiz de 3 sobre 2. E essa raiz de 3 sobre 2, evidente, quando você soma valores positivos, né, você tem isso aqui duas vezes raiz de 3 sobre 2. Foi o que eu fiz, que dá raiz de 3. Então aqui dá raiz de 3. Aqui ou você usa triângulo retângulo, ou usa distância de 2 pontos, como aqui. A mesmo x ao mesmo x. Por um acaso os dois deram o mesmo valor. É um triângulo, né, equilátero. Interessante. Triângulo equilátero. Bom, eu vou escrever a questão 12 aqui, depois vou apagar lá. Diz assim, seja S a soma de todos os termos comuns às progressões aritméticas representadas abaixo. Então ele bota as duas PA. Ele bota uma assim, 2, 6, 10, 158. 158. E a outra, ele coloca 7, 10, 13 e 124. Ele quer a soma dos algarismos de S. Quer dizer, ele quer encontrar a soma e achar somar os algarismos. Bom, vou apagar aqui, vou ficar só com a questão 12. Ora, vamos pensar na questão. Nós temos duas PA. Né? Veja, LS é a soma de todos os termos comuns. São termos comuns. Mas veja que aqui ele dá uma dica. Esse cara aqui é comum. Esse cara é comum. Então começa pelo 10. Né? Eu quero a soma de todos os termos comuns às duas progressões. Então eu vi que 10 e 10 é comum. Agora, veja que eu vou colocar aqui o seguinte. Essa PA é de razão 4. Tá? Eu vou escrever aqui. Ó. Essa PA é de razão 4. Então você tem 2, 6, 10, 14, 18, 22, por aí vai. Eu vou querer só o segundo. E a outra é de razão 3. Né? 7 com 3, 10. Então, 13 com 3, 16, com 3, 19, com 3, 22. Ora, veja que tem o 10, que é comum, e tem o 22. Eu poderia até colocar mais ali. Agora eu vou 10 e aqui
isso aqui é uma PA. Aí tem uma questão, Alzir, como é que você pode ver que é uma PA? No final você pode contar o termo geral e vai ver que é uma PA. Mas enfim, eu digo que isso aqui, tá? Por exemplo, 10, aqui deu quantos? Com 12, né? 2 e 1, 2. Com 12, 2, 2, 4, dá 34. Então ele vai formando números que formam essa sequência repetitiva em cada um. Ele quer está variando, eu não vi assim, está variando de 12 em 12, sim. A primeira varia de 4 em 4, né? A segunda varia de 3 em 3. Perfeito, pode ser. A multiplicidade garante, eu não vi assim, né? Agora, eu pensando aqui, rabisquei, mas realmente, essa sequência, quando você tem essa PA que é 4, tem razão, e essa PA que é 3, o NMC faz com que eles se encontrem, né, no NMC. É igual a história do cara, o cara toma comprimido lá numa hora, depois o outro toma tudo junto, quantas horas depois, é um probleminha de aritmética, é verdadeiro. Beleza, perfeito. Aqui eu acho que eu dei um trabalho menos matemático. Mas, tudo bem, a razão é 12. Tá. Olha, aí tem um detalhe. Se eu souber quem é o AN, que está por aqui, esse AN tem que ser comum também, tanto a esse como a esse, seria o último cara comum, eu vou fazer essa soma e consigo, porque ele quer a soma disso aqui, então eu preciso saber quem é N. Não tem jeito, na minha cabeça está saindo assim. Eu vou fazer assim, ó, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes 0, vamos ver se eu estou certo. Esse AN, que tem que ser comum, ele é o primeiro termo, que é 10, mais N menos 1, que eu não sei, vezes a razão, que é 12. Deixa eu ver aqui. O AN igual a 10 mais 12N menos 12. Então, o meu AN é 12N menos 2. Ora, eu tenho que ter um N que seja comum e que seja menor do que esses caras. Ou que seja 124, eu não sei. Menor ou isso. Menor ou igual a 124. Aí eu vou pensar assim. Não sei. Porque 12, logicamente, se você botar 9 vezes 12, você vai ter 9, 18, 9 vezes 12, 9 vezes 2, 18, vamos dar 108, menos 2, 106. 106 eu acho que está muito, porque, veja bem, se 106 está aqui, quando você soma 12, você chega a 118, que está menor. Então, o N, 9 é muito, é pouco.
pensar no N10, aí eu estou tentativa, tá? 12 vezes 10 menos 2, que dá 120, né? Menos 2, que dá 118. Bom, 118 com 12, 8, 9, 10, dá 130. E estaria, o seguinte é 130, estaria aqui. Mais o 118 com mais... Não, 118. Peraí, eu botei o N10. Aí eu disse que o N10 é 118. Deixa eu botar o N... Eu estou raciocinando, acho que é meio complicado. O AN, eu vou botar... Oi. Espera só um pouquinho, só... Deixa eu só aqui, para não perder isso, que senão vai fugir. Espera só um pouquinho, a gente já te fala contigo. 12, se o N for 11, 11 aqui e 11 aqui, tá? Então vou ter 12 vezes 11 menos 2. 12 vezes 11 é 12 com 12. 2. Então meu AN dá 132 menos 2 dá 130. Então veja que se eu botar o N11, esse cara 130 ele passa. Então não pode ser o N11, porque realmente o N11, esse cara está antes, 118, chega a 118. Mas se eu botar o N11, que seria fazendo isso, esse termo, ele chegaria a 130. Estou pensando assim, não sei se... Bom, depois você fez, se é isso mesmo. Agora, porque esse N10 que eu boto aqui é o último termo, mas esse cara aqui, ele tem que estar aqui e estar lá, pô, porque são termos comuns. Como é que eu vou ter 130 se passou não pode ser comum? Então, o que eu tenho aqui, na realidade, a minha resposta? Que o meu N é 10. Alzir, se o meu N for 10, porque aqui vai dar 118 e lá 118, que é menor, se o meu N for 10, a soma de N é igual a 1, que é 10, mais a N. Quem é o AN? Seria o 118, que é o último lá comum, tá? Que multiplica 10, né, que é o N, a 1 mais a N que multiplica N, sobre 2. Aqui eu estou usando a fórmula da soma. Primeiro mais o último, quantos termos são? Eu fiz 10, cuidado aqui, ó. O N é igual a 10 sobre 2. Então isso aqui dá 10 sobre 2 dá 5. E aí você tem 128, na verdade, vezes 5, que dá 5 vezes 8, 40, 5 vezes 2, 10, 14, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então a soma é 640. Aí a soma dos algarismos. Perfeito. Somar os algarismos é 6. 6 mais 4 mais 0 dá 10. A soma dos algarismos é 10. E 10 é a letra B. Então, resposta, letra B. Muito bom. Sim, fala... Bruno, fala. Sim, está certo, é verdade. Verdade, para poder encaixar ali. Perfeito.
Bom, vou apagar aqui. Bom, agora, vou apagar tudo, tá, gente? Nós vamos para a questão 8. Tá. Eu preciso melhorar isso. Ok, valeu. Tá. Deixa eu... Tá bom. Sim. Beleza. Bom, questão 13. Gente, a questão 13 diz assim: considere a função quadrática, definida por essa lei. F de x igual 2021, que multiplica x menos 2022 ao quadrado mais 2023. O valor mínimo, ele quer qual o valor mínimo de f de x. Bom, gente, olha só, essa questão é uma questão que já caiu em prova de concurso. Dentro da matemática, algumas situações você pode usar uma coisa que chama modelo matemático. Em que consiste isso? É você pensar num problema onde aquilo que está envolvido você consegue fazer, né, de certa forma, pela facilidade dos números, e você perceber que quando você, dentro dessa estrutura, você chega ao mesmo resultado. Evidente que quando você faz o modelo, isso acontece em função quadrática, né? Quando você vai achar massa e mínimo, isso acontece com detalhe. Observe o seguinte: aqui é 2021, aqui é 2022, aqui é 2023. Se você for fazer isso aqui, você vai levar um tempo enorme. Alzir, posso fazer? Pode. Agora, crie um modelo da seguinte forma: f de x igual, ao invés de eu botar 2021, eu vou botar 1. Ora, veja que 2022 é esse cara mais 1. Alzinho, eu posso botar 2, posso botar 3, posso botar 4, o que você quiser. Agora, é melhor botar 1. Esse cara aqui é 2021 mais 1. Então, esse cara somado com 1 dá 2. Mas esse cara é 2021, certo? Não, aqui, peraí, vou repetir. Aqui é 1, 2021. Aqui é 1 mais 2, tá? E aqui é 3. Porque você relaciona assim, ó, numa ordem crescente, o 2021, 2022, 2023. Então, isso aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Como se você trocasse esses números por uma sequência onde segue a lógica aqui, ó. Não sei se está claro o que eu estou falando. Aqui é 2021. Aqui é o seguinte, 2022, 2023. Ou seja, se eu colocar 1, aqui é 2 e aqui é 3. Se eu colocar 2, né, aqui vai ser, sobe 1, né,
dá 3, sobe 1, dá 4. Então, há sempre uma relação de que você pode estar formando com esse modelo. Hã? Isso, perfeito, perfeito. Aí você diz assim, Alzira, como é que eu faço isso aqui? Eu quero o valor mínimo da função. O valor mínimo de uma função é o menos delta sobre 4A. O máximo ou mínimo, né? Depende. Como isso aqui, você vai ter, olha só, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos o dobro do primeiro pelo segundo, que é 4x, mais 3, isso aqui está multiplicando por 1, quadrado do primeiro, mais 2 vezes 4, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Isso vai ser a lei x ao quadrado, menos 4x mais 7. Olha, isso aqui é positivo. Se isso é positivo, a parábola está com a cavidade para cima. Então, esse cara aqui é mínimo, como ele quer. Qual é o mínimo dessa lei parabólica? Então, o mínimo, que é o f de x, é o y do vértice. É menos o delta. O delta é B2, menos 4 ao quadrado, 16, B2, menos 4A vezes 7. 4 vezes 7, 28. P2 menos 4AC. Sobre 4. Veja que aqui tem um menos. Você tem menos 16. 8 tirar 6, 2. 12, não é verdade? Aqui delta é menos 12. Sobre 4. Esse cara é negativo, isso aqui é negativo, com negativo positivo, menos com menos dá mais, 12 sobre 4 é 3. Veja que o y do vértice, o y do vértice, que é o mínimo da função, quando eu olho para essa função aqui, ele está dando 3. Quem é o 3? Esse cara, que é independente. Ora, se você transportar isso para isso aqui, nessa função, o y do vértice mínimo é 2023. Pronto. Você fez uma questão sem fazer conta. Coisa assim, maluca, que você chegaria lá, mas pelo amor de Deus, você vai multiplicar, levar ao quadrado, coisa de doido. Então, esse é um problema característico de modelagem, chamado modelagem. O que vocês dizem? Letra A é a resposta. Eu não estou vendo gabarito não, gente, mas parece ali letra A. É letra A. Tá tudo bem? Questões desse tipo, muito grande, procure raciocinar e fazer um modelinho com números menores e fazer comparação aqui com os resultados. Questão 14. A questão 14
questão 14. Então, olha só. Questão 14. Sejam M, N, P conjuntos. É um tipo de questão que, sinceramente, hoje, teoria dos conjuntos não está tendo mais tanta abordagem no ensino médio. Mas tudo bem, o cara botou uma lá, né? É complicado. Isso foi do tempo lá dos anos 70. A condição necessária para que M união N interseção P seja igual a M união N interseção P. A interseção P é que, bom, sejam MNP conjuntos. Gente, existe vários teoremas, relação de Morgan. Eu não sei nem se isso aqui está entrando na chamada relação, nas relações de Morgan. Mas eu vou escrever duas coisas aqui que de repente pode ajudar. Veja só, vou botar ali primeiro, ó, M união N interseção P. Isso, na teoria dos conjuntos, isso faz com que você escreva assim, ó, M união N interseção M união P. Então, se você não tem essa ideia, complica. Por exemplo, distribui M união N, interseção, é como se você fizesse 2 vezes 3 mais 5, você multiplica mais, multiplica aquilo. Quer dizer, você usa a distributividade. Agora, é possível fazer isso aqui também. P interseção, vamos escrever o contrário, tá? P interseção M união N, que é igual P interseção M união P interseção N. Quer dizer, abrir isso aqui para ver o que acontece. Isso aqui já. M união NP é igual a isso aqui. O que ele quer, deixa eu pensar aqui o raciocínio aqui. Ele quer que o M união N, olhando para o quadro, ele quer que o M união N interseção P, tá, M união N interseção P seja igual, deixa eu botar aqui, seja igual a M união N interseção P. Ele quer
ele quer uma condição para que isso aqui seja verdade. O que eu escrevi aqui são relações. Tá? Mas veja, quando eu escrevi assim, M união M, interseção P, eu estou escrevendo aqui, isso aqui é o que ele quer, caraca, peraí, isso aqui é o que ele quer, deixa eu pensar aqui, agora, isso aqui é uma verdade, ó, M, peraí, união M, interseção P, é igual, agora eu vou escrever a verdade, que é isso aqui, M, união M, união N, fazendo aquela que eu falei, N união N, interseção N, união P. N união N, interseção N, união P. Isso que está aqui eu tirei de uma relação. Eu quero que isso aconteça. Agora, peraí, gente. Esse cara aqui tem que ser P. Tá? Tem que ser P. Né? Esse cara, M, união P, M, união P, tem que ser P. Por quê? Porque eu vou ter, eu tenho isso aqui, que é M união N, interseção P. Então, isso aqui, M união N, interseção P, está aqui. Tem que ser igual a isso, que é M união N, N interseção P. Mas para que isso aqui aconteça, para que eu tenha M união N, né? Então, ao contrário, que M união N, interseção P, tem duas coisas. Ou esse M está dentro de P, porque quando eu faço M união P, é P, por exemplo, aqui é P. M está contido em P, ou M é o conjunto vazio, porque se o conjunto vazio está dentro de P, é evidente que quando eu faço vazio dentro de P, dá um P. Mas o vazio, a gente sabe que o conjunto M está contido em P, ou M é vazio. A gente sabe que o vazio está contido em P. O vazio está contido em qualquer conjunto. Então, qual é a resposta disso? Isso só vai acontecer se M está contido em P. Nossa, né?
Letra A. Letra A. Tá certo. M união NP é M união N. O que eu escrevi aqui foi isso aqui, eu apliquei aqui. Eu botei N união N interseção P. Isso. Usei a fórmula, a lei. Eu disse assim, olha, isso é N união N interseção M união P. Agora, para que isso aqui, né, M união N interseção P, que é esse cara aqui, para que isso seja igual ao que ele quer, N união N interseção P, veja que o N não está aparecendo aqui, o N desapareceu. Porque ele teria que aparecer assim, o M união N interseção NP, que é isso aqui. Então, para que isso seja igual a isso, só se o N estiver contido em P. Porque quando o N está contido em P, a interseção é P. Caramba, é complicado, não é tão simples, não. Tão simples, não. Questão 15. Então, gente, a questão 15 diz assim. Questão 15. Sejam M e N os valores máximo e mínimo da expressão abaixo. Qual é a expressão? A expressão abaixo. A expressão abaixo é a expressão abaixo é igual a 4 seno de x ao quadrado mais 6 cosseno de x ao quadrado. Seja x um número real. Ele quer a razão n sobre n. Gente, sejam mn os valores máximos e mínimos de uma expressão.
Veja bem, quando é que o cosseno, que é o eixo do cosseno, quando é que o cosseno de x admite máximo, que é 1, tá? E quando você vai fazendo assim, ele vai diminuindo. Para cá é negativo. Então, ele admite máximo quando o x for zero. Por quê? Cosseno de zero é 1. Evidente, se aqui é 1, esse cosseno de x é 1, multiplicado por 6 cresce. Agora, quando aqui for zero, você sabe que o seno de zero, aqui está o eixo do seno, o seno de zero é zero. Então, o que acontece aqui? Se eu colocar o E máximo, eu tenho que botar o cosseno de 0,1. Então, vai ficar 4 vezes seno de 0 mais 6 cosseno de 1 ao quadrado. Cosseno de 0 ao quadrado. Esse cara aqui é 0. 0 vezes 4 dá 0. O cosseno de 0 é 1. 1 ao quadrado é 1. Isso aqui dá 6. Agora, quem é o E mínimo? O E mínimo é quando esse cara for 1, porque o 4 é um fator menor que 6, e aqui for 0. Então, aonde o seno de x é 1? Em π sobre 2, por exemplo. Né? Porque se o seno em π sobre 2, isso aqui é 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, quando eu colocar 4 seno de π sobre 2 ao quadrado mais 6 cosseno de π sobre 2 ao quadrado, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso aqui dá 0. E isso aqui dá 1. 1 ao quadrado dá 1. O E mínimo é 4 vezes 1, que é 4. Ele quer m sobre n. M máximo, 6. Mínimo, 4. Dividindo por 2 dá 3 meios, dá 1,5. Então, a relação entre o E máximo e o E mínimo é 1,5. Gente, só assim um desabafo, eu não estou muito legal, não estou sentindo ardores nas costas, enfim. Eu já estou me sentindo aqui desgastado. A ideia de fazer mais 5 questões era uma ideia que eu tinha, mas eu estou sentindo aqui o progresso sendo minimizado. Então eu queria pedir desculpas, né, e deixar essas 5 questões para a semana que vem. Até porque o raciocínio começa também a ficar mais branco, fraquejar. Queria que vocês entendessem, por favor. Tá certo? Tentem fazer em casa as que sobraram. 16, 17, 18, 19 e 20. Amanhã não, na semana que vem a gente termina. Pode ser, gente? Pode. Então, tá. Agradeço todo. Tá.
Obrigado aí por tudo, gente. Uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Um abração. Boa noite.